um olhar ao mundo ao nosso redor demonstra: há desafios por todas as partes, como também há um convite pulsante: a construção de um mundo melhor pela transformação da humanidade. Os espíritos retornam das dimensões do infinito para nos convidar à reflexão, indicando questões das mais variadas a serem melhor observadas por nós, encarnados. Oferecem à humanidade, por meio do trabalho missionário de Allan Kardec, a doutrina dos espíritos. Observando o mundo, perguntas e respostas disponíveis, o codificador afirma: somente o espiritismo, bem entendido e bem compreendido, pode tornar-se, conforme disseram os espíritos, a grande alavanca de transformação da humanidade. Como bem entender e bem compreender o espiritismo, então? Qual a contribuição do centro espírita nesse sentido? Um centro espírita é uma escola onde nós podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhe as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna, afirma Emmanuel. Daí a importância de cada instituição espírita assumir o seu papel na construção de um mundo feliz e localizar as suas referências, as obras codificadas por Allan Kardec, especialmente o Pentateuco, a Revista Espírita, obras póstumas, Viagem Espírita em 1862. O que é o Espiritismo? O Espiritismo na sua expressão mais simples. Mas também as obras de autores encarnados e desencarnados que guardam coerência com a codificação espírita. Mas como planejar, implantar, integrar e acompanhar as diversas possibilidades de estudo oferecidos pelos centros espíritas? Há alguma área cujo objetivo seja o compartilhamento de experiências exitosas colhidas dos diversos órgãos de unificação, analisadas, adaptadas e devolvidas ao movimento espírita em atendimento a demandas apresentadas? A área de estudo do Espiritismo também é destaque na segunda parte de orientação ao Centro Espírita. E para conversar mais sobre essa área funcional, hoje nós receberemos os seguintes convidados no programa: Carlos Campetti, coordenador nacional da área de estudo do Espiritismo do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, e as companheiras Euzi Melo, Eusita Nascimento e Socorro Souza, assessoras dessa mesma área do CFN da FEB. Lembre-se de escanear o QR Code que aparece na sua tela ou de acessar febnet.me/OCE para ter acesso ao material que nós fizemos referência ao longo desse encontro. Vamos junto? Nossa saudação fraterna a você que está acompanhando esses episódios do Orientação ao Centro Espírita. A nossa felicitação à área de comunicação social espírita e à equipe da FEB TV por essa iniciativa de levar aos centros espíritas, a você que tem interesse, essa explicação e aqui esses comentários a respeito desse documento muito importante, que é obra do movimento espírita e aprovado pelo Conselho Federativo Nacional e que traz, então, um norte, um rumo, uma orientação para o centro espírita. Especificamente sobre a área de estudo do Espiritismo, nós encontramos logo na primeira página que trata desse assunto, que é a 99 do documento, somente o Espiritismo bem entendido e bem compreendido pode tornar-se, conforme disseram os Espíritos, a grande alavanca da transformação da humanidade. São palavras de Allan Kardec em obras póstumas e uma das orientações da área de estudo de Espiritismo que norteia o nosso esforço. O trabalho da área de estudo do Espiritismo, ele é desde o início um trabalho coletivo. A área de estudo, ela surgiu a partir das experiências acumuladas ao longo do tempo com o trabalho, primeiro, da evangelização espírita infanto-juvenil,
depois do estudo sistematizado da doutrina espírita, que deram ao movimento espírita a condição de amadurecer como um todo no aspecto de como estudar o espiritismo. Allan Kardec já havia proposto um estudo regular do espiritismo, mas nós precisamos de muitos anos para conseguir concretizar essa ideia. O movimento espírita precisou passar por muitas experiências, e tudo isso é fruto de evolução, de acúmulo de experiência, até chegarmos na condição em que nós nos encontramos hoje. Hoje estamos muito mais maduros para compreender a importância do que Kardec fez já. Ele realizou uma obra impessoal, uma obra coletiva, de cooperação entre encarnados e desencarnados. E nós sentimos a necessidade, na área de estudo do espiritismo, de dar seguimento, dentro da proposta do próprio Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, a esse aspecto de construção coletiva. E a área de estudo se propõe a ser servidora de todas as áreas, porque nós entendemos que os trabalhadores da casa espírita começam como frequentadores, frequentando os estudos que a casa oferece, e vêm mais tarde, inclusive, assumir os cargos de liderança, de administração da instituição. Então, a proposta da área de estudo do espiritismo é, de fato, cooperar dentro da casa espírita. Nós veremos aqui vários aspectos pelas perguntas que serão apresentadas, que serão examinadas pela nossa equipe, e neste momento inicial, nós nos lembramos de que foi em 2014 que o Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira aprovou a ideia da área de estudo do espiritismo. Em 2015, nós realizamos o primeiro encontro nacional da área de estudo do espiritismo e nos reunimos em Belo Horizonte, sob o acolhimento da União Espírita Mineira. Estávamos aí com representantes das federativas do nosso Brasil. Nós solicitamos, a equipe naquela época da área nascente pediu aos companheiros que trabalham nas federativas para levarem as experiências, para que todos pudéssemos conhecer as experiências que estavam sendo realizadas no movimento espírita relacionadas com o estudo do espiritismo, não apenas nas federativas, mas nos estados. E foi tanto material, e nós tivemos o cuidado de não selecionar, considerando que as federativas já estavam fazendo essa seleção. Então era muito material, impossível de apresentar tudo aquilo durante o encontro. Então nós precisamos utilizar estratégias, não é? Algumas das atividades foram apresentadas para todo mundo, outras foram colocadas em apresentações em salas específicas, temáticas, até nos corredores, inclusive, sempre com pessoas ali disponíveis para conversar, trocar ideias com as pessoas que tivessem interesse naquela multiplicidade de experiências. Para aquele encontro, nós nos lembramos que a União Espírita, a USE de São Paulo, propôs que nós fizéssemos uma mesa com todos os livros que são citados no ESD, no Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Não coube numa mesa, nós precisamos fazer 2 mesas, mais de 160 obras. Foram todas elas levadas para lá e colocadas sobre a mesa, e foi feito um trabalho maravilhoso naquele momento. Juntos, decidimos, com todos os presentes, priorizar 2 assuntos, que foi a introdução ao estudo do Espiritismo e o estudo da obra básica, que deu como resultado um documento onde consta as 2 propostas de estudo e que estão oferecidos para o movimento espírita. Então, a área de estudo do Espiritismo, ela tem essa proposta de construir tudo coletivamente. Nada nós fazemos de forma isolada. É uma coordenação administrativa necessária para a condução dos trabalhos, mas as decisões são todas coletivas. Nos reunimos semanalmente, pela internet, naturalmente, e examinamos todos os assuntos, vamos preparando, inclusive, as pautas para os trabalhos dos encontros das comissões regionais, de tal forma que, quando nós somos demandados, normalmente nós já temos
os trabalhos adiantados e trabalhamos em forma de projeto. Dividimos a nossa tarefa em projetos, em equipes de trabalho e tudo, então, conforme a gente destacou, nós realizamos de forma coletiva. Nós estamos muito agradecidos por essa oportunidade de podermos aqui juntos estarmos examinando e estudando a respeito das diversas áreas que compõem, então, essa equipe de trabalho espalhada por todo o país, vinculada às federativas e com apoio, naturalmente oferecendo apoio a todos os centros espíritas e recebendo também dos centros espíritas o apoio necessário para a continuidade do trabalho. Estamos aqui abertos, querido Tiago, para o nosso diálogo. Agradeço ao Carlos pela exposição inicial. Nós seguiremos conversando sobre a área de estudo do Espiritismo agora em uma roda de conversa, também com o Carlos e recebendo as nossas companheiras Elzi, Elzita e Socorro, que participam conosco remotamente e a quem nós agradecemos a disponibilidade. Para abrir então a nossa roda de conversa, eu pergunto a Socorro, em que se apoia a área de estudo do Espiritismo? Olá a todos. Então, considerando que o Centro Espírita é uma escola onde a gente pode aprender, ensinar, plantar, recolher essas graças, então a fundamentação vai com certeza se amparar em toda a obra de Kardec e as obras subsidiárias. É um conjunto de informações que garantirão para todos nós esse estudo que vai abrir os horizontes do nosso pensamento e das nossas ações. O Livro dos Espíritos, ele se apresenta como pano de fundo para o nosso trabalho. Então, ele se fundamenta também nesse estudo metódico. Há uma metodologia apropriada para a gente trabalhar a área de estudo do Espiritismo. O Livro dos Espíritos traz elementos importantíssimos e recomendações de Kardec em relação à questão da educação. Como é que podemos compreender o Espiritismo, fazer Espiritismo, né, no sentido prático, se não conhecemos a sua história, se não conhecemos a sua natureza, né? E Kardec já nos lembra, é um elemento fundamental para a nossa transformação, é a educação. E não é só a educação intelectual, mas a educação moral, que é exatamente o aspecto que se evidencia nesse processo de estudo. O método que está lá posto no Livro dos Médiuns, muito bem definido e muito bem detalhado, também nos assenta uma proposta de trabalho que não podemos abrir mão dela em nenhum momento. O ensino da doutrina espírita deve levar segurança e convicção. Portanto, é importante que a gente conheça também o método. Então, a área de estudo do Espiritismo se fundamenta, a área de estudo de Espiritismo se fundamenta também no método, nesse método que é utilizado lá no Livro dos Médiuns. Inicialmente, também, o codificador nos chama a atenção para lembrar que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. E, como tal, devemos fazê-la de modo sério. E o estudo sério precisa de uma continuidade. E Kardec ainda nos adverte. No Espiritismo, a questão dos espíritos é secundária e consecutiva, não constitui o ponto de partida. As questões morais, sim, essas são fundamentais. E quiserem aprofundar um pouco mais, nós temos aí exatamente logo na primeira parte, né, da área de estudo do Espiritismo, no capítulo 6, toda a fundamentação. Excelente, muito bom. A Socorro destacou, né, os elementos fundamentais do apoio da área de estudo do Espiritismo e recomendamos, como a Socorro disse, a leitura. Aqui é um breve comentário, né, o documento ele é orientador e a gente recomenda muito, consulte o documento. Ele está em PDF, inclusive, à disposição no portal da FEB. Exatamente. Seguindo essa linha, então, de raciocínio de apresentação sintética da área, eu pergunto a Elzi o que é a área de estudo do Espiritismo. A área de estudo do Espiritismo é uma orientação ao planejamento, à implantação, à integração e ao acompanhamento dos diversos estudos oferecidos pelos centros espíritas.
experiências exitosas. O trabalho da área de estudo do Espiritismo é resultado dessas experiências colhidas nos diversos órgãos de unificação, analisadas, adaptadas, desenvolvidas ao movimento espírita em atendimento às demandas apresentadas. E a proposta metodológica é acolher, consolar, esclarecer, refletir, orientar e conviver. Elzita, na esteira disso que Elzi está contando para a gente, eu pergunto qual é a finalidade da área de estudo do Espiritismo. Bom, Tiago, meus cumprimentos a todos que estão conosco. A área de estudo do Espiritismo, ela tem por finalidade estimular, orientar, promover, desenvolver e integrar o processo de trabalho do estudo sério, consistente e permanente, e sempre fundamentado nas obras da codificação espírita, como foi muito bem colocado pela Socorro. Então, isso para quem? Para os trabalhadores, os frequentadores dos grupos de estudo, dos centros espíritas, através desse trabalho sempre em conjunto com a coordenação nacional da área, com as federativas, as coordenações regionais e estaduais. Excelente. O nosso documento, Orientação ao Centro Espírita, também apresenta os objetivos da área de estudo do Espiritismo. Quais objetivos são esses, Carlos? Olha, aqui estão relacionados 9 objetivos, não é? E nós destacaremos alguns deles. O primeiro é viabilizar meios institucionais, materiais e humanos para a implantação e a organização, a capacitação e o funcionamento da área de estudo do Espiritismo nas instituições, nos centros espíritas. Então é muito importante essa orientação aqui, porque ela dá a base. Não significa que toda a casa espírita vai fazer igual, nunca será. A gente sempre comenta isso. Não há forma, como se fosse fazer tijolo. Há uma proposta de trabalho, o objetivo é esse, no momento de desenvolver, cada casa com seus recursos vai desenvolver esses objetivos conforme as suas possibilidades. E sempre que necessário, recorrer à federativa do seu estado para o apoio necessário, para as orientações que sentir necessidade. O outro é promover a unidade dos princípios. Lógico, não é? Nós vamos estudar dentro dessa proposta da unidade dos princípios do Espiritismo, conhecendo os princípios básicos, as leis morais e baseando não apenas o nosso intelecto, mas o nosso sentimento nessa proposta. Também incentivar e orientar o processo de implantação, a organização dos estudos regulares e sistematizados dentro das instituições espíritas. Então, não apenas a rodinha de conversa, que é ótima, necessária, mas também as dinâmicas de envolvimento, de como fazer com que aquele mais quietinho também fale, aquele que fala muito aprenda a dar a vez para o outro. Toda aquela dinâmica que o facilitador do processo vai saber como conduzir pelas capacitações que vai passar. Estimular e apoiar a realização dos estudos, pesquisas pertinentes à área de estudo e propor a publicação, divulgação pelos meios que estiverem disponíveis, também de tudo aquilo que a área faz. Inclusive, nós temos publicado no Reformador vários artigos. Aproveite os periódicos da sua região, da federativa, para colocar assuntos relacionados com a área de estudo. Participar de eventos, debates, tudo que for promovido pela instituição, pelo município, pela região, pelo estado, entre estados, não é? A gente está sempre participando das atividades. Aqui também fala identificar e agregar esforços de conhecimentos para que contribuam, não é, para o estudo do Espiritismo. Tem fortalecer a articulação e integração entre as áreas, porque não podemos trabalhar isoladamente. Cada área ela depende das outras, as áreas são interdependentes. Nós não podemos fazer o nosso trabalho isolados. Então nós dependemos muito da comunicação, nós podemos cooperar com a área de assistência e promoção social, com atendimento espiritual, e com todas as áreas da casa. Nós podemos colaborar e podemos receber colaboração. E então, fortalecer os programas aprovados pelo CFN, oferecidos pelo movimento espírita,
trabalhar com esses programas que são normalmente representativos do esforço coletivo. Como nós já citamos aqui, Introdução ao Estudo do Espiritismo, Estudo da Obra Básica, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, o Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, são os únicos que existem? Lógico que não. Tem muitos outros, mas sempre que possível fortalecer esses que a gente vai, então, realizando de forma coletiva. E, finalmente, incentivar a prática nos estudos da metodologia dialógica. Fundamental, é fruto da evolução do nosso amadurecimento dentro do movimento espírita, utilizar a metodologia dialógica. Num primeiro encontro de trabalhadores, não foi o primeiro encontro nacional da área, foi um primeiro encontro de trabalhadores, um outro encontro que a gente realizou, nós precisamos cunhar uma definição do que nós estamos entendendo por mediação dialógica e que está no documento orientador, que a gente ainda vai fazer aqui citação no final, que quem trabalha na área precisa conhecer. A mediação dialógica, a gente vai tratar disso num outro momento e vamos aprofundar o assunto, tá bem? Excelente. Ainda nos atendo, então, à orientação ao Centro Espírita, o documento também define a abrangência da área de estudo do Espiritismo, que eu pediria para a Socorro apresentar para a gente. Qual é a abrangência da nossa área de atuação, Socorro? Então, já pautados na apresentação que Carlos, Eusita e Eusi fizeram sobre o conceito, objetivos e a finalidade, é óbvio que esse estudo ele se alarga, essa área ela se alarga, ela é horizontalizada, né? Então, ela abrange a identificação das necessidades e as possibilidades de melhoria, de aperfeiçoamento e estruturação das atividades, que envolve todas as diretrizes estabelecidas para a atuação dela no âmbito nacional, regional e estadual. Então, nos centros espíritas, essa área abrange também essa mesma orientação, essa mesma organização e funcionamento. Isso amparados pelo plano de trabalho do Movimento Espírita Brasileiro, que vai funcionar como um agente motriz da atividade planejada. É ele que é o balizador. Nós não podemos fazer atividades dissociadas desse planejamento, porque ele é trabalhado coletivamente, como bem lembrou o Carlos. Toda a construção no movimento espírita é coletiva. Então, há um empenho, há um zelo, há um cuidado de se elaborar as diretrizes principais para o movimento espírita, e elas estão lá exaradas no plano de trabalho para o movimento espírita. Então, a abrangência da área de estudo do espiritismo é grande, é larga, ela tem largueza, e cabe nela muitos cursos, muitos estudos, para que, de fato, a gente possa ir aos poucos se aprimorando. E é importante também o acolhimento de todas as pessoas que chegam à casa espírita. O consolo se dá na medida que a gente acolhe, mas que a gente orienta, que a gente esclarece. Daí porque a abrangência é muito grande. Na sintonia, então, dessa linha de raciocínio e percebendo esse universo de possibilidades diante da área de estudo do Espiritismo, eu pediria para a nossa Eusi comentar para a gente sobre a organização da área. Como é que se dá a organização da área de estudo do Espiritismo? A estrutura da área de estudo do Espiritismo dependerá do tamanho do centro espírita e da quantidade de grupos de estudo que oferecerá aos seus frequentadores. Se um centro espírita pequeno conta com um grupo de estudo, seja, por exemplo, o Livro dos Espíritos, ou a obra de Allan Kardec, outra obra como o Evangelho, estudo sistematizado da doutrina espírita, se não houver possibilidade para formar outro grupo de estudo, esta é a área que deve ser enfocada. A Federação Espírita Brasileira, por meio do seu Conselho Federativo Nacional, coloca à disposição dos centros espíritas e demais interessados, a título de colaboração e sugestão, programas de estudo fundamentados na codificação espírita e destinados a vários grupos de conhecimento doutrinário constantes do documento Orientação para a Área de Estudo do Espiritismo. Introdução ao Estudo do Espiritismo, IEE. Estudo sistematizado da doutrina espírita, ESD. Estudo da Obra Básica, EOB, publicado junto com o IEE, Introdução ao Estudo do Espiritismo. E o Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, EAD. Excelente. Eu pergunto então para Eusita quais são as possibilidades de estudo que podem ser incluídos na área de estudo do Espiritismo, na sintonia com isso que Eusi também já
nos apresentou, Elzita. Ótimo, Tiago. A área de estudo, ela é extremamente dinâmica. Então, nós temos, assim, um leque de possibilidades. A Elzita citou a estrutura básica, que começa com o ESG, que é a plataforma de instituição da própria área, se prolonga no estudo aprofundado, na introdução ao estudo espiritismo, no estudo da obra básica, e aí nós temos um núcleo nessa nossa rede de abrangência de estudo, que nós chamamos de outros estudos. Então, entre esses, nós contamos com o EAD, que é o Espiritismo à Distância, que são os trabalhos de estudos virtuais, que a área, nesse momento de pandemia, trabalhou muito bem. Aliás, foi a primeira área a ser demandada para saber o que é que se faria quando todos os centros tiveram as suas portas físicas fechadas e uma abertura extremamente ampla para o projeto virtual. Então, a área reuniu todas as regiões do Brasil e cunhou um documento muito simples, mas, assim, bastante preciso, seguro, indicando o que fazer, como fazer, que estudos colocar. Então, dentre esses projetos e dentro dessa perspectiva de outros estudos, nós temos uma gama muito rica, baseando-se nos documentos orientadores, que coloca para nós o como fazer, dá sugestões, indica processo de facilitação. Nós podemos trabalhar o estudo de qualquer obra espírita, podemos fazer projetos de toda a obra de André Luiz, Leon Denis, Ivone Pereira, Divaldo Pereira Franco e todas as obras bastante seguras, idôneas e conceituadas, como também podemos gerar eixos temáticos, e isso está no nosso plano de trabalho, que o Carlos deve comentar, o nosso plano de trabalho para os próximos 5 anos. Então, queremos deixar bem claro que os documentos orientadores, eles são simplesmente orientadores. Indicam setas de segurança para que nós possamos adequar cada centro espírita o seu projeto dentro da sua realidade. Eles não são forçadores. Não é uma receita pronta. É um indicador, simplesmente, que facilita o trabalho de todos nós que elaboramos dentro da área de estudo do Espiritismo. Então, com isso, nós entendemos que é possível para nós trabalhar com seriedade, com metodologia, com dinâmica, com bastante motivação e interesse, qualquer obra dentro da vasta bibliografia espírita em um projeto de estudo metódico, sistemático e de forma contínua para o aprimoramento do conhecimento dos grupos que se interessam pelo estudo. Então, como a gente vê, a área de estudo do Espiritismo, ela tem um formato amplo de ação e de atuação dentro dos centros espíritas, em consonância com a realidade de cada um deles e com a orientação da Federação Espírita Brasileira. Excelente. Eu gostaria de ouvir o comentário do Carlos a respeito desse modelo de trabalho que a Elzita está apresentando para a gente, né? Isso. Foi muito bom a Elzita ter tocado no assunto. Antes ainda de falar do documento, eu sei que ela deixou também para eu comentar, nós temos desenvolvido mais recentemente o que é chamado o Evangelho Redivivo. É uma proposta que está progressivamente sendo encampada pela área de estudo do Espiritismo, pelas federativas, e está se desenvolvendo de uma maneira maravilhosa e que utiliza completamente a metodologia dialógica. Então, nós dizemos que esse estudo do Evangelho Redivivo é o primeiro programa que o movimento espírita lançou já na era da regeneração. Então, é uma evolução do processo. É muito interessante. E o documento que a Elzita citou, nós elaboramos também coletivamente esse documento no segundo encontro de trabalhadores da área. Nós tivemos um primeiro encontro nacional da área de estudo, tivemos um primeiro encontro de trabalhadores e um segundo encontro de trabalhadores. No segundo encontro, com a cooperação de 25 federativas reunidas, 2 não puderam estar, mas tiveram chance de colaborar também posteriormente com o documento, nós estabelecemos
tirando do documento orientador do CFN, que é o plano de trabalho para o movimento espírita, as diretrizes, nós estabelecemos eixos temáticos. E com base nos eixos temáticos definimos 21 ações a serem sugeridas aos centros espíritas pelas federativas e realizadas no conjunto, algumas em âmbito nacional, outras em âmbito regional, outras em âmbito estadual e outras de âmbito local. E essas 21 ações estão num documento que se chama Plano de Trabalho para a área de estudo do Espiritismo nos próximos 5 anos. Na verdade, ficaram 6 anos, começando em 2020 indo até 2025. E, naturalmente, esse documento vai passar por revisão, porque o documento do CFN vai ser, ele vence em 2022, e então vai haver alguma atualização que nós também faremos atualização correspondente no nosso documento, tudo de forma coletiva. Então, esse documento traz ações que a Casa Espírita pode conhecer, verificar e que podem ser adotadas, não é, aplicadas, né, no seu âmbito de trabalho. E esses documentos, eles estão todos publicados no portal da FEB, inclusive o referido pela Eusita, a orientação de como trabalhar online os estudos, também está no portal da FEB. E nós estamos trabalhando um outro documento agora, o que fazer pós-pandemia. Excelente. Boas possibilidades vindo por aí. Carlos, eu queria voltar num elemento que já foi antecipado pela Eusi numa questão anterior, que é com relação ao centro espírita pequeno. Um centro espírita nessas condições, nessas possibilidades, pode ter uma área dedicada ao estudo do espiritismo? Sim, pode e querendo deve fazer. Não está obrigado, nada é obrigado, o movimento espírita só propõe, mas como a Eusi comentou, se a Casa Espírita ela só tem o estudo do Livro dos Espíritos, ela não tem possibilidade agora de fazer outro, porque são poucos frequentadores, são poucas pessoas. Então, aquilo é a área de estudo daquele centro espírita conforme a sua possibilidade. Mais tarde, ela vai ter um estudo do Evangelho. Ótimo, agora já são 2 estudos. Ah, mas agora nós temos condições de implantar o ESD. Olha só a área crescendo. Começou pequenininha e vai crescendo conforme as possibilidades do centro. E, aliás, me desculpe, mas a gente precisa destacar isso. Essa é a proposta de Kardec, gente. Que as casas espíritas fossem casas feitas familiares. Não no sentido consanguíneo, mas no sentido de que nós nos conhecêssemos todos. Então, quando a casa começa a crescer muito, que a gente não pode conhecer todos, é a hora de seguir a orientação do codificador, multiplicar as casas espíritas, todas unidas pelo mesmo ideal. Então, raramente nós vamos ter casas muito grandes, com aqueles grupos imensos de trabalho. O modelo do movimento espírita, ideal, segundo Kardec, é essa multiplicidade, sem prejuízo daquelas casas que às vezes crescem, não é? E vão se fazendo maiores. Mas o modelo é esse mesmo. Então, às vezes, porque é pequena, a casa se sente excluída. Ao contrário, você da casa pequena, que está aí ligado, você está seguindo a orientação de Kardec. Ah, mas a gente não cresce porque não tem jeito de crescer. Quando for o momento, crescerá. Mas a proposta pode ser essa mesma, de trabalhar sempre com 20, 15 pessoas, mais num estudo mais dedicado, que pode ser aprofundado num conhecimento de todos e entre todos nos apoiando nesse processo de vivência da proposta. A área de estudo, ela tem esse cuidado, não trabalhar só o intelecto, mas trabalhar realmente a interiorização desse conhecimento pela meditação, pela análise, para levar ao sentimento e à vivência como resultado. Então, na casa espírita pequena, a chance de a gente viver o espiritismo no conjunto é muito maior. Então, pode ser que uma casa grande faça obras que chamem a atenção de mais gente, mas a casa pequena tem a chance de fazer um trabalho que chega de fato ao coração. Então, não se sinta pequeno, diminuído, porque só tem um estudo. Se sinta acolhido, recorra à sua federativa, peça apoio, faça um trabalho de profundidade e, naturalmente, esse trabalho se desenvolverá e dará os seus frutos.
Excelente. Também em orientação ao Centro Espírita, nós temos algumas orientações que são destacadas sobre o funcionamento da área de estudo do Espiritismo. Eu pergunto a Socorro quais orientações são essas apresentadas em OCE. Então, como muito bem já adiantou o Carlos, a Ilzita e a Ilzi em suas falas, a primeira recomendação é que a gente paute, né, em cada casa espírita, em cada federativa, as atividades da área de estudo no plano de trabalho para o movimento espírita brasileiro. Uma recomendação muito importante é que todos nós tenhamos a consciência de que, através desse trabalho, do estudo, da área bem implantada, bem estruturada, mesmo sendo pequena, como o Carlos falou, e não importa, que o nosso papel é de promover a unificação do movimento espírita, né, em torno da doutrina espírita iluminada pelos ensinos de Jesus. E por meio dos estudos a gente consegue atingir esse objetivo. Que é importante que também nós nos integremos, que a área de estudo do Espiritismo possa se integrar com todas as demais áreas, porque só fortalece a união dos trabalhadores, né? Não dá para trabalhar separado. E o grande desafio da área de estudo do Espiritismo é essa formação que deve ser continuada, porque não estamos prontos, não estamos acabados. Então, precisamos permanentemente promover formações continuadas dos trabalhadores. E, ainda lembrando das recomendações, é importante a gente também ter em mente que a difusão será melhor abordada pela vivência e prática dos preceitos estabelecidos pelo Espiritismo. Quando a gente conhece e quando a gente se esforça para vivenciá-los, então, de fato, nós estamos fazendo a difusão como ela deve acontecer. E, como todos sabemos, o propósito da área de estudo do Espiritismo é formar homens de bem. Então, sigamos nos formando como homens de bem e formando todos aqueles que buscam as casas espíritas com essa sede de saber. Lembrando o Atos dos Apóstolos, né, 8:31, como posso aprender se alguém não me ensinar? Então, recomendamos o conhecimento também do Orientação para a área de estudo do Espiritismo, onde tem todo o detalhamento, o passo a passo de como essa área deve funcionar. E, como o Carlos também já lembrou, qualquer dúvida das casas espíritas, procurar a entidade federativa do seu estado. Excelente, Socorro. Eu quero seguir agora tratando exatamente desse elemento que você trouxe na segunda parte da sua resposta, que nós já falamos aqui em algumas ocasiões, que é o documento orientador, orientação para a área de estudo do Espiritismo. Eu queria saber da Elzi qual é a relação entre esse documento orientador específico da área e nosso orientação ao Centro Espírita. Esse documento, Orientação ao Centro Espírita, OCE, constitui oportuno e relevante documento de apoio e orientação aos trabalhadores dos centros espíritas. Ele também busca orientar o centro espírita em suas funções junto à sociedade. Assim como o documento da AE também objetiva orientar e subsidiar as instituições espíritas na implantação, no acompanhamento, na manutenção da área de estudo do Espiritismo e orientar seus trabalhadores voluntários nas diversas tarefas que envolvem cada grupo de estudo, incentivando o compartilhamento do saber, a vivência evangélica pautada na fraternidade e, principalmente, na solidariedade entre todos os envolvidos. Excelente. Eu gostaria que o Carlos comentasse sobre a relação entre esse documento orientador e o documento Orientação ao Centro Espírita e destacasse a importância de buscarmos o suporte nessas experiências coletivas, Sim, não é mesmo? Excelente, não é o que a Elzi comentou. E, de fato, os documentos, eles são o Orientação ao Centro Espírita, é um documento geral de orientação, onde a casa espírita, a administração, os trabalhadores vão encontrar uma visão do conjunto, não é como a Elzi destacou, dos trabalhos que podem ser desenvolvidos pela instituição espírita. Mas se quiser aprofundar em cada área, aí busca o documento orientador da área. Essa é a relação. No Orientação ao Centro Espírita, uma visão geral, como a gente está tendo aqui nessa conversa. Mas a conversa que nós estamos tendo, esses episódios, eles não nos dispensam de manusear o documento e conhecer, como a gente já destacou. E conhecer esse documento
para quem quiser, por exemplo, implantar a área de estudo, é interessante consultar o documento específico. Vai implantar, por exemplo, a APSE, Assistência e Promoção Social. É importante consultar o documento específico. Então, a relação entre esses documentos está nisso. Base fundamental, visão geral no documento de orientação ao centro espírita. Visão mais detalhada, mais específica, é com o documento orientador. Então, isso nos dá uma ideia desse conjunto. Observem como o movimento organizado produz. Como é importante a união e a unificação. Nós estamos trabalhando juntos, porque sem essa união, essa unificação, não é possível realizar esses documentos, gente. Olha, para fazer a revisão disso aqui, foram mais de 300 horas de trabalho em reuniões sucessivas, agora pela internet. Foi durante a pandemia que foi revisado esse documento, de pessoas dedicadas que vão até altas horas, às vezes, fazendo o exame dedicado, completamente desinteressado, porque qual o interesse da pessoa que nem vai ficar sabendo que foi ela que deu a contribuição? Então, esse é o trabalho espírita. Isso é o que Jesus recomendou para nós, que nós trabalhássemos anonimamente em favor uns dos outros. E a gente se apresenta quando é necessário e preciso. E eu aproveito para destacar, eu amo esse trabalho coletivo. Vocês perceberam? As perguntas foram colocadas aleatoriamente para qualquer um de nós. E todos estão preparados para responder. Por quê? Porque nós falamos uma só linguagem, porque nós nos reunimos constantemente, amadurecemos os assuntos. Faça isso na sua casa espírita. Reúna a diretoria, reúna os trabalhadores, sentem juntos. Façam reuniões regulares. Vai ter dia que vai dizer assim, mas não vai ter assunto para essa semana. Então não reúne essa semana. Mas na próxima semana vai ver que acumulou algum assunto que a gente poderia ter tratado e agora ficou para a próxima semana. Porque quando a gente consegue estabelecer essa regularidade, não é, de reuniões, de encontros, para tratar juntos aquilo que a gente vai desenvolver, o como fazer e como a gente realizar as tarefas, nós vamos vendo que há muita coisa para ser tratada em conjunto. Carlos, a gente está caminhando para o encerramento desse episódio, desenvolvido aqui com muita alegria e participação tão espontânea, e eu gostaria de ouvir o seu comentário sobre a importância do estudo do Espiritismo para o ser humano, nesse momento de desorientação generalizada, de desafios dos mais variados. O que significa o estudo espírita para a pessoa humana nesse sentido? Olha, é fundamental. Nós estamos no momento de despertamento da consciência. Joana de Ângeles fala do período da consciência desperta, não é? Enquanto, isso é um resumo no Dispensa o Estudo de Joana de Ângeles, que é fundamental, enquanto a gente está só interessado no campo da matéria, de cuidar dos interesses do campo material, da sobrevivência do corpo, da educação nossa para a vida material, nós estamos no período da consciência adormecida. Quando a gente começa a se interessar pelas questões espirituais, começa a despertar a consciência real, a consciência do ser imortal que nós somos. Então, o Espiritismo veio justamente para anunciar essa nova era. Quando ele surge, Kardec nos anuncia que o Espiritismo aparecia num período de transição em que a Terra saía de expiação e provas para adentrar o período da regeneração. Então o Espiritismo vinha anunciar essa nova era e preparar a humanidade para essa nova era. Não é o único que trabalha nisso. Lógico que a humanidade vai avançando com outras filosofias de vida, com outras orientações que vai encontrando, porque ninguém está desamparado. Mas nós temos essa possibilidade no Espiritismo de ter essa consciência dessa realidade. Nós temos hoje reunidos em português um dos maiores compêndios de análise da Boa Nova que a humanidade já reuniu até hoje. E nós, espíritas, temos uma responsabilidade muito grande em relação a isso, especialmente se podemos ler em português. Porque esse material está à nossa disposição, nos convidando. E esse é o fator da nova era. É o fator da implantação da nova era. Nós espíritas não podemos nos acomodar. E as pessoas dizem, o que a gente faz agora que está com a pandemia? Leva o espiritismo para dentro de casa, meu irmão. Implanta lá em casa o estudo. Abre o computador, a televisão, o aparelho que você tiver com a família. Ouçam juntos os estudos, participem dos estudos. Há possibilidade de participação hoje dentro de casa. Então, implante o espiritismo dentro de casa. Aproveita isso.
para que nós coloquemos a nossa família já na nova era. Para que quando termine a pandemia, nós já tenhamos o Espiritismo dentro do nosso lar. Não é por fanatismo, por amor de Deus, é por uma questão de consciência, para o estabelecimento de um ambiente compatível com a nova era. Como é que a humanidade entrará na nova era se a nossa família não está vivendo conforme a nova era? Nós todos temos essa contribuição. Essa é a nossa contribuição. A contribuição do espírita consciente, que vai levar o espiritismo para dentro de casa, não como se fosse um fator religioso, porque aí eu vou cumprir certos rituais e Jesus vai me proteger, ou Deus vai me proteger. Não é nesse sentido. É no sentido mesmo do despertamento da nossa consciência, do nosso sintonizar com os propósitos da nova era, com os parâmetros da regeneração do homem novo, e não mais do ser preso aos aspectos da expiação e provas, porque agora a proposta é expiar o que ficou e trabalhar nas provas sem falir, para não gerar necessidade de novas expiações. Esse é o novo parâmetro da regeneração. Isso precisa ser discutido dentro de casa, com os nossos filhos, com os nossos familiares, com a sogra, com o sogro, com o avô, com a avó. Isso é fundamental. Então, é muito importante nós entendermos, não é? Essa pergunta é crucial para nós entendermos o fator do estudo do Espiritismo. 3 níveis de estudo do Espiritismo. O fator do nível individual, que cada um vai, conforme as suas possibilidades, desenvolvendo. O estudo em família e o estudo dentro do centro espírita. Os 3 são complementares, um não dispensa o outro. Todos eles se complementam. Excelente, eu agradeço ao Carlos pela participação, a Socorro, a Elzi, a Elzita, pela disponibilidade e pela parceria na construção desse episódio. A nossa gratidão a você que está acompanhando a primeira temporada de Orientação ao Centro Espírita. Lembre-se de escanear o QR Code que aparece agora na sua tela ou acessar febnet.me/OCE para fazer download gratuito de Orientação ao Centro Espírita, de outros documentos úteis e de todo o material que nós fizemos referência ao longo desse episódio. Continue acompanhando. Orientação ao Centro Espírita vai ao ar toda semana aqui na tela da FEB TV. No episódio da semana que vem, a mais nova das áreas funcionais, a área da família, será a protagonista. A gente se vê por aqui. Até lá!